Olha só, todo mundo aqui. Faltando só a Júlia. Bom dia. Bom, a gente vai revisar a parte de analítica que nós vimos, né? Concentração de solução e todo aquele rolê. Por quê? O próximo conteúdo que nós vamos ver para encerrar esse conteúdo de solução é titulação. E esse conteúdo de titulação, para que ele ocorra, você precisa lembrar bastante do que é concentração. Então, Então, para isso, eu vou lançar de mão a, a segunda câmera, para a gente poder já ir trabalhando com isso. Primeiro, antes de utilizar a segunda câmera, vamos pensar o seguinte: o que é uma solução? Resume para mim uma frase. solução, Uhum. Melhor, uma frase não. Duas palavras. O que é solução? mistura? Mistura, mas eu posso ter dois tipos de mistura. Ah, é uma mistura. Pera, deixa eu ver se eu lembro. Dois tipos de Eu tenho mistura uma mistura é. homogênea e heterogênea. A solução vai Sim. ser que tipo? Muito bem, Diogo. Homogênea. Então, toda solução é uma mistura homogênea. Lembrem-se disso. Tá? Ok. A solução ela tem duas características em si, né? Então, ela tem que ser formada por dois ou mais componentes e ela só pode ter uma fase visível, né? Ah, uhum. As proporções dessas quantidades a gente pode definir. Então, nós temos uma solução que ela é mais saturada, temos uma solução que ela é mais insaturada e tem uma solução que ela é saturada. Vamos lembrar do suco em pozinho, né? Aquele suco em pó. Então, quando eu coloco muita água e só uma colherzinha daquele suco em pó, a solução fica insaturada, fica sem gosto, suco. Se eu sigo a receitinha e coloco a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de pozinho, de suco, aquele suco em pó, ele fica ok, fica tragável. Agora, se eu colocar meio copo de água e um sachêzinho daquele de suco em pó, fica impossível de você tomar. É muito forte. Ou seja, super saturado. Né? Super saturada. E isso é solução. Então, eu estou preparando uma solução. E eu falei para Entendi. vocês que a solução a gente pode pegar e trabalhar a concentração dessa solução. Aí, nesse caso, eu vou precisar de ir para o papel. Deixa eu desligar essa câmera aqui. Professor, a gente vai revisar os conteúdos que a gente vai revisar, pelo menos por partes, os conteúdos que a gente viu antes das férias. A gente vai trabalhar agora com o conteúdo de solução. Então, a gente vai revisar agora o conteúdo de solução. Mais para frente, quando a gente voltar para a orgânica, a gente vai revisar o conteúdo de orgânica. E assim por diante. Ok. Então, deixa eu ver como é que eu vou fazer para eu não tremer esta câmera. Vai tremer de toda forma. Então depois a gente vê isso. Inevitável. Inevitável. Então, eu falei para vocês
que nós temos uma coisinha, né, chamada de concentração. Então, o que é uma concentração? Ó, agora a gente tem canetinha colorida, olha só que legal. Então, eu tenho concentração. Então, imagine que eu tenho um becker daquele de laboratório com água e eu coloque um determinado salzinho. Ah, o sal de cozinha. Peguei e coloquei sal de cozinha aqui dentro desse becker. Isso. Ok. Aí eu quero saber qual é a concentração desse salzinho aqui. O Dioguinho já nos deu uma pista. O que é essa concentração? Vai ser a quantidade de massa por volume, ou seja, a quantidade de soluto pelo meu solvente. Lembrando que a massa, nesse caso aqui, ela sempre vai ser dada em gramas. E o meu volume, nesse caso, vai ser sempre dado em mililitros ou em centímetro cúbico, que tem a mesma unidade, né? Então, mililitro e centímetro cúbico tem a mesma unidade. Isso aqui a gente pode resumir, então, para concentração, que é igual a massa sobre volume. Então, a minha concentração é a quantidade de soluto que eu tenho, quantidade em gramas, né? Quantidade em gramas de soluto que eu tenho por volume de solvente. Ok. Tá? Solvente. Então, isso aqui a gente chama de concentração comum. Então, concentração comum. Beleza. Vamos dar um exemplo? Eu misturo 100 gramas de NaCl em 1000 mililitros de água. Qual que é a concentração? Desculpa, repete a pergunta, por favor, professor. Repito. Eu pego 100 gramas de sal Com e licença. dissolvo em 1000 mililitros de água. Qual que vai ser a concentração dessa solução? Normalmente eu descubro o volume usando a Isso. fórmula. Concentração é igual a massa sobre volume. E aí é a massa de quê? É a massa do soluto. Sim. Então vai ser 100 gramas dividido por 1000. Professor, mas não teria que passar esse 1000 mililitros Para litro? para Quando é uma outro. Quando é uma concentração comum, não precisa. Lembra? Agora, quando é uma concentração de mol por litro, aí precisa. Concentração comum, eu posso utilizar os dados que tiver aqui mesmo. Ok. Então, 1 dividido por 10, 0,1 gramas por mililitro. Mililitro normal, desculpa. Isso. Então, isso é a concentração comum. Por que não é grama por mol? Porque eu não estou trabalhando com mol aqui. Então, a concentração vai ser massa por volume. Tá? Beleza. Aí, depois que a gente viu concentração comum, a gente começou a ver a concentração molar. A concentração molar, essa sim, é
mol por litro. E eu falei para vocês que mol é uma unidade de medida. E eu falo para vocês que um mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23 qualquer coisa. Tá. Então, um mol vai ser todo o elemento da tabela periódica. Então, um mol, os elementos padrões da tabela periódica. Tá? Então, todos os elementos da tabela periódica estão representados para um mol. E eu falei para vocês que a diferença da concentração comum para a concentração molar é que na concentração molar eu tenho mol por litro. Então é a mesma coisa. Imagina que eu tenho um becker, daquele do laboratório, com água. Ok. E agora eu coloquei os mesmos 100 gramas de NaCl e os mesmos 1000 mililitros de água. Agora eu quero saber a concentração molar. Concentração molar, a diferença da fórmula da concentração comum para a concentração molar é só o jeito de falar. Por quê? Ó, vai ser concentração é igual ao número de mols sobre o volume. Sendo que esse número de mols tem uma outra formulazinha que é massa sobre massa molar. A massa em gramas, né, sobre a massa molar. Então, isso aqui, mol. Esse aqui é um volume em litros. Isso aqui é grama. E isso aqui é a massa molar. G por mol. Beleza, agora eu quero saber a concentração disso aqui. Quanto que isso aqui vai dar? Tá bom. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ir lá na tabela periódica e determinar qual que é a massa molecular disso aqui, a massa molar disso aqui. Eu sei, É o sal de olhando cozinhar. isso, que é 23, e isso aqui é 36. Vai dar quanto? 58? Isso. 58 gramas por mol. O que eu fiz? Eu fui só lá na tabela, tá, gente? Deixa eu até pegar a tabela aqui pra vocês não esquecer. Você vai lá na tabela, e aí você vai lá no... ver a massa do... ver a massa do sódio, que é 23. Ver a massa do cloro, que é 36, e soma. Então dá 58. 58 gramas por mol. Aí, a seguinte parte é mais fácil. Por quê? Eu quero saber, então, o número de mols que estão envolvidos nessa... Da 59? Deixa eu dar uma olhadinha. 36 mais 23. É, dá 59. Desculpa. Uma mais. Não tem nada não. Então, a gente pega o quê? Para determinar o número de mols, eu utilizo a seguinte fórmula. Então, número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Essa massa é a massa do soluto que eu tenho. Então, nesse caso, vai ser o quê? 100 dividido por 59. Então, 100 dividido por 59, eu vou encontrar um valor de 1,59.
69 mol. Não é grama não, tá, gente? É só mol. Tá bom. Já encontrei, então, esse valor em mol. O que eu faço? Substituir na fórmula. Isso, Tá. só que agora eu tenho que transformar isso aqui de mililitro para litro. 1000 mililitros é igual a quantos litros? 1 litro. Muito bem. Então, joga na fórmula. Concentração é igual ao número de mols sobre volume. Concentração vai ser 1,69 dividido por 1. Então, a minha concentração vai ser 1,69 mol por litro. por litro. Muito bem. Então, inicialmente, é isso que a gente precisa lembrar. Tem a parte de título, tem a parte de densidade, só que por hora eu não vou precisar dela. Então, a nossa revisão, ela para aqui. Então, o que eu preciso que vocês saibam é a concentração comum, que é essa, e a concentração molar, que é essa aqui. E boa, professor. Muito bem. Agora a gente volta para o computador. A única parte chata é que você tem que ficar vai, volta. Nunca ia pensar que eu ia ter sentir falta do colégio. Não se preocupe. Então, o que a gente vai ver agora é uma coisinha chamada de análise volumétrica. Tá? O que é essa análise volumétrica? Lembra que vocês fizeram a solução para mim de vinagre? Vocês gravaram um vídeo e tal. Muito bem. Aquilo lá é um vinagre comercial. Né? O soluto que vocês usaram foi um vinagre comercial. E todo vinagre comercial, ele tem uma taxa. Ele tem um título que vai de 4% a 5%. Ou seja, comercialmente, eu só posso vender vinagres que tenham de 4% a 5% de ácido acético, que é o que compõe o vinagre. Se faltar isso, né, se for menos que 4, a gente não pode vender como vinagre. E nem se passar de 5, eu não posso vender como vinagre. É igual o Toddy. O Toddy é o quê, gente? O Toddy, o Nescau, é o quê? Chocolatada. Achocolatado. Por que eu não posso chamar ele de chocolate em pó? Que ele vai se dissolver no leite. Porque ele tem açúcar e leite? Leite não, porque ele tem açúcar e gordura. Isso. Eu não posso chamar uma coisa que tem de chocolate, sendo que ela tem maior quantidade de açúcar e de gordura. Então eu só posso chamar uma coisa de chocolate se ela tiver chocolate. Né? Então se eu tiver maior quantidade de açúcar e gordura, eu chamo aquilo de achocolatado. Aí a regra para o achocolatado não existe. Mas a regra para o chocolate existe. Eu tenho que ter 70% de chocolate. 70% para cima. Né? Então tem aqui os chocolates que são extremamente concentrados na quantidade de cacau. E tem aqueles que são menos concentrados. Aqueles que são menos concentrados têm uma porcentagem mais baixa. Já o chocolatado, o céu é o limite.
Então, aqueles mais baratinhos, que vocês olham assim, nossa, R$ 2 um pacotinho. Aquilo ali tem um que pode ter de 0,5 a 1% de chocolate. E o restante, açúcar e gordura. Então aquilo eu não posso chamar de chocolate em pó. Eu tenho que chamar aquilo de achocolatado em pó. Tá? Ok. Nesse caso, eu não vou entrar no conteúdo agora. Porque faltam só 8 minutos para acabar a nossa live. Mas essa parte de titulação, eu entro na próxima live. A próxima live nossa é 10h40, né? Todos firmes e radiantes para a próxima live. A próxima live eu começo a partir daqui, tá bom? Lembrando que a aula foi gravada, então caso depois vocês queiram dar uma olhadinha, a live vai estar disponível daqui a pouco, mais tarde, né? Lá na página de vocês. Beleza, professor. Radiante igual a radiação? Sim. Todos nós vamos estar radiantes. Oi, amor. Eu queria fazer uma pergunta, mas não tem nada a ver ainda com a matéria. Pode fazer. É outra coisa. Se o aluno que faltou tanto tempo voltar agora, ele bomba? Ele tem que ter 75% de presença no final do ano. Então... Se não me engano, é 85 faltas que reprova, não é, professor? Isso, 85 assim. faltas em cada disciplina. Mas a gente conta como um dia, né? Então, ele tem que ver se já deu essas 85 faltas. Entendi. Mas acredito eu que como ele tem que ter só horas, ele não tem que ter mais dias, acredito eu que ele pode voltar tranquilamente. Entendi. É claro que vai ficar um pouco deficitário, né? Dos alunos que estavam assistindo às aulas normalmente, para ele que entrou agora. Mas ele pode fazer. Porque alguém falou que ia voltar? Eu tô suspeitando da Letícia. É porque o Pedro morreu. Pedro tá no céu. Não tá no céu não, né, velho? Tá. Vamos lá. Tá. Então, 10h40 nós voltamos, tá bom? Ok. Beijo pra vocês. Tchau. Falou, professor.